Muito bem, então, oficialmente agora, boa tarde a vocês. Muito bem-vindos. Nós vamos finalizando este curso e o tema que nós vamos trabalhar agora à tarde é um tema bem genérico, porém não menos relevante do que aqueles temas práticos que foram trabalhados anteriormente. Nós vamos bater um papo aqui sobre a modernização da gestão tributária. Gosta da ideia? Modernização da gestão tributária. Claro que a gente vai ver alguns conceitos básicos primeiro, alguns conhecimentos essenciais sobre a tributação. A professora que me antecedeu, a professora Janete, num trabalho prático, objetivo, com certeza já abordou algumas dessas teorias e desses conceitos, mas nós vamos, de certa forma, fazer aqui um fechamento, mas não significa também que quem nos assista futuramente só nesse painel não tenha proveito. Na verdade, é desmembrado e interligado ao mesmo tempo, o tema. É a gestão tributária. E a gestão tributária nos moldes modernos que os moldes que estão sendo cobrados na atualidade. Para tanto, nós vamos navegar um pouquinho na nossa apostila, né? Tem ali uma apostila, um material de texto, que nós vamos ver alguns pontos nesse material de texto. E, enfim, me apresentando a vocês, o meu nome é Jonias. Jonias, já ouviu esse nome antes? Não? Alguém? Já? A não ser comigo? Pois é, mas tem. Pelo Brasil afora tem, né? Não é um nome exclusivo, ele é incomum. Qual que é o seu nome? Maicon está fácil. Paulo, então, uma maravilha para encontrar e para gravar, né? Hã? Aí, ó, tá vendo? Já complicou. Arivaldo, o Valdo e o Ari. Pode ser dois, mas aí juntaram. Arivaldo. Te chamam mais de quê? Ari. Mais fácil. Logo no começo, né? Mas algumas pessoas relutam em me chamar pelos iniciais, e alguns homens têm um certo preconceito disso, né? De me chamar de Jô. Eles acham que não pega bem. Mas não há problema, nós temos o Jô Soares, que é famoso aí, né? Mas ninguém me chamou de Jô até hoje, até porque eu não tenho acento nessa primeira vogal, né? O meu nome não se acentua, não seria Jônias, ao invés de Jonias. Mas lá na palavra original era com acento. As ilhas Jônias, do Mar Jônio, do tempo do Império Grego. Alguma coisa até hoje ainda se relacionando a isso. Mas é assim, cada um com seus problemas, né? Afinal de contas, eu sou advogado e professor, mais ou menos 30 anos, lidando com a área pública municipal, aprendendo todos os dias, fortalecendo alguns conceitos, alguns princípios, reaprendendo o tempo inteiro. E eu vou dizer uma coisa, nos últimos 20 anos, ou nos últimos 10, acho que não tem uma outra área que sofreu... Bom, tem a área tecnológica, né? Mas a área pública está sofrendo uma modificação muito rápida. E essa modificação, ela é mais no sentido de exigir os cumprimentos do que criar novas regras. Ao mesmo tempo que a gente tem novas regras, a gente tem também uma exigência de cumprir as regras existentes. Por isso que está em frequente ebulição aí a área pública em todos os sentidos, né? Nós temos no Brasil hoje 5.568 municípios, há quem diga que é 5.570, tem aí uma discussão do período, onde tem eleição municipal, onde não tem, tipo Brasília, Fernando de Noronha, que as eleições são estaduais, e assim a gente tem mais ou menos esse número. 26 estados, o Distrito Federal. Hoje nós somos em aproximadamente 13 milhões de servidores públicos no Brasil. E o que nos interessa aqui nessa tarde é falar da área tributária. Então, daqui a pouco a gente vai verificar que o nosso impostômetro... Conhece o impostômetro? Já ouviu falar? Já viu na internet? Já viu na internet? O impostômetro, ele mede a arrecadação. E nós estamos com arrecadação interessante, apesar de algumas quedas recentes em razão do cenário econômico. Aliás, o cenário político, né? O cenário político é que faz com que o econômico desande. Oi, tudo bem?
tenho para mim que nós estamos mais com problema político do que econômico. Eu acho até que é uma sensação de crise econômica, porque ela poderia não ser uma crise econômica se politicamente estivéssemos bem. Os marcadores estão indicando aí, né, hoje pela manhã eu ouvia um governador do Nordeste informar pela rádio CBN que no seu estado, me parece que é o Ceará, teve neste ano um ganho real de 8% na arrecadação fiscal. Então teve 8% de ganho real, independente da inflação. Então tá reagindo e o desemprego paralisou, agora está caindo muito ainda timidamente. Mas com isso tudo que a gente vê no país acontecendo de positivo, como por exemplo a notícia recente de que subiu aí na casa de 30% os veículos novos, comparando com o mesmo período do ano passado, o mês de outubro, se eu não me engano, a análise, subiu 30%, então está reagindo. O problema é o político, que ainda continua causando esse estrago aí, e talvez só vai se resolver lá no próximo ano, com as eleições federais, estaduais, enfim. Eu tenho para mim que o município é o primo pobre da federação. De uma maneira assim bem simplória de falar, porque ele arrecada muito mais, mas tem muito mais obrigações, né? Hoje você tem uma lista imensa de coisas e demandas que ele não tinha há 5, 10, 20, 30 anos atrás. Se nós formos verificar na gestão municipal hoje, nós vamos encontrar cargos que foram criados por demandas novas e que não existiam lá há 20 anos. Na área da saúde, na área da educação, na área de gestão, né? A transparência pública exige contratação de pessoas. Portanto, as notícias que nós temos aqui estão aumentando o número de servidores como um todo, aumentando os gastos com saúde, com educação. Não se verifica mais hoje os municípios gastando apenas 15% com saúde, estão bem além disso. Alguns já alcançaram 20%, outros ultrapassaram os 20%. A educação tem um limite mínimo para o município de 25%, estão ultrapassando os 30%, como é o caso aqui de Curitiba, no Paraná. Já se gasta aqui em Curitiba 50% da arrecadação com saúde e educação. 30% para a educação e 20% com a saúde. As demandas estão acontecendo enquanto nós estamos conversando aqui, tem problema novo surgindo lá, coisa que o prefeito do mandato anterior não tinha aquela obrigação, né? O saneamento, os lixões, o problema do meio ambiente, os problemas todos que surgem, né, com o plano diretor, com a construção das cidades, enfim, está cada dia mais aumentando a demanda. Eu quero tratar com vocês aqui de uma maneira assim, meio genérica, mas para nós termos uma noção do todo, onde vocês estão enquadrados lá no município, porque cada um, sei lá, quantos anos na área pública, Ari? Tudo. 21 anos. Na tributação, há quanto tempo? 9. Tem alguém com mais tempo do que ele na tributação? 12 anos na tributação. Então, assim, uma visão, nós vamos ter agora à tarde, uma visão geral disso, porque não dá, né, para a gente responder como aquele operário respondeu. Então, perguntaram para o operário, o que é que você está construindo aí? Eu estou construindo uma parede. Pergunta para o outro, o que é que você está construindo? Eu estou construindo piso. E o outro, o que é que você está construindo? Eu estou construindo teto. E chega para um pouco mais consciente e diz, o que você está construindo? Estou construindo um edifício. Vocês estão construindo um edifício, vocês estão dentro de um poder municipal que arrecada numa receita própria um valor interessantíssimo, recebe transferências transferências obrigatórias num volume muito maior ainda, que é o FPM, o ICMS, ITR, IPVA,
são as receitas obrigatórias que você gera no município, vai para o Estado ou vai para a União e retorna. Vocês recebem, estão ali dentro de uma área que é a área tributária, que é a área que se sobrepõe às demais áreas na arrecadação municipal. Nós sabemos que tem a tributação, né? Aliás, a receita extratributária.